Uma bruxa que sofreu a perda de suas terras. Um castelo com uma fantasma como inspiração. Banshee, Cailleach, Aeschi e muito mais do folclore irlandês que você não foi capaz de ver. Olá, meus queridos sinistreiros! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito que bem. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balu Vamp, minha eterna companheira de vida e também daqui do canal. E como vocês podem perceber, a morte não nos separa. Sejam bem-vindos ao meu sinistro mundo. E se você gosta do horror, curiosidades bizarras, históricas, fofoquinhas que flertam com o mundo sobrenatural e conteúdos antigos desenterrados, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo de novidades que rolam por aqui. Isso me ajuda bastante e vamos ser sinceros que também não custa nada pra você se você gostar desse conteúdo aqui, né? Só se você gostar, claro. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre o pesadelo de uma bruxa que está vivendo em cativeiro. Hokum. Hokum acompanha a história de Ol Bauman, um escritor solitário que está tentando lidar com o luto após perder os seus pais. E atendendo o último desejo deles, ele viaja até uma pousada isolada lá no interior da Irlanda para espalhar as cinzas da família. Só que aquilo que parecia ser uma despedida silenciosa acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo. Pouco a pouco, Bauman começa a perceber que existe algo muito errado ali naquele hotel. Uma presença antiga parece rondar especialmente a suíte de lua de mel. Os seus sonhos começam a se misturar com a realidade e acontecimentos cada vez mais perturbadores começam a invadir a sua mente. Enquanto tenta entender o que está acontecendo ali naquele hotel, ele precisa enfrentar um desaparecimento misterioso e principalmente traumas do seu próprio passado, que parecem ter sido despertados pela presença de uma velha bruxa que assombra aquele local. E olha, esse daqui é um daqueles filmes que quando termina, você percebe que havia muito mais coisas acontecendo ali dentro do filme do que parecia à primeira vista. Mas antes de eu entrar nas curiosidades sobre Hokum, eu queria falar com vocês rapidinho sobre o diretor desse filme aqui, porque sinceramente eu acho que ele é um dos nomes mais promissores dentro do cinema de horror atualmente. Damien McCarthy é um roteirista e diretor irlandês, que começou a carreira dirigindo 7 curtas-metragens. E o mais legal é que todos os curtas dele estão disponíveis gratuitamente aqui dentro do YouTube. Os curtas dele são He Dies at the End, que foi o primeiro curta dele e é bem legal esse curta, e é lá de 2010. Never Open It, Hungry Hickory, Jeremy, Dysons, Hunton e Cordings. Todos esses que eu falei agora são de 2012, tirando o primeiro que é He Dies at the End. E depois vem Howlin' Lost His Eye, de 2014, Hands em 2017 e por fim Hatch, que foi lançado em 2019. Inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam os curta-metragens dele, porque além deles serem bem divertidos, eles mostram que o Damien já tinha uma identidade visual muito forte desde o início da sua carreira. E existe uma coisa que eu gosto muito dos trabalhos dele. Conforme você vai assistindo as obras dele, você começa a perceber elementos que aparecem de forma sutil e rapidamente, quase como se fossem a marca registrada do diretor. Os monstros com aqueles olhos completamente esbugalhados, coelhos, macacos e até mesmo a famosa campainha que aparece lá em Oddity, que praticamente vira um personagem ali naquele filme, também dá as caras aqui em Hokum. É como se o Damien estivesse dizendo para o público que todas essas histórias pertencem ao mesmo universo, ou pelo menos compartilham da mesma mitologia. O Emílio tá mascando alguma coisa dormindo, sonhando. Doido. E depois desses curtas que eu mencionei aqui pra vocês, vieram os 3 longa-metragens do diretor, que chamam bastante atenção justamente por apresentarem histórias tão autorais. Primeiro veio o Alerta, que também é conhecido como Caveat lá de 2010. Depois veio Oddity, Objetos Obscuros, em 2024. E agora, em 2026, ele retorna com mais um horror completamente original, que é o Hokum. E na minha opinião, talvez seja justamente o filme do diretor que mais mergulha dentro do folclore irlandês. Até agora. Porque atrás dessa história existe uma quantidade enorme de referências culturais, que passam desapercebida durante a primeira sessão. Então vamos começar justamente pela personagem que dá origem a todo esse pesadelo. Bom, e fiquem tranquilos, eu não vou dar spoilers sobre o que é a história em si, o enredo do filme, a narrativa. Eu só vou contar pra vocês as curiosidades sobre o folclore irlandês e etc. Não é spoiler nenhum dizer pra vocês que existe uma bruxa aqui dentro desse filme. Afinal de contas, tá no título dele. Que caracterização
construção incrível dessa bruxa que eles fizeram nesse filme, né? Eu achei que ela ficou belíssima. Logo na primeira vez em que ela é citada aqui pelo Sr. Cobb, o dono do hotel Bilberry Woods aparece contando uma história completamente assustadora para crianças que estão hospedadas ali, escondido do pai delas. É claro, né? Quem que deixaria um adulto contando uma história pavorosa daquela para uma criança, né? Se eu fosse mãe da criança, jamais deixaria, mas enfim. A figura que ele usa para aterrorizar as crianças ali não é simplesmente uma bruxa comum. Segundo a fala do Sr. Cobb, estamos diante de uma Cailleach. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou dar o meu máximo nas pronúncias aqui desse vídeo hoje. A Cailleach é uma figura extremamente antiga lá do folclore irlandês e gaélico. A palavra Cailleach em irlandês pode ser traduzida como velha ou bruxa, mas a verdade é que essa personagem é muito mais do que isso. Como eu disse pra vocês, ela é uma das figuras mais antigas e complexas e importantes dentro da mitologia irlandesa. E justamente por isso eu decidi não explicar tudo sobre ela aqui. Ela merece um vídeo somente dela. Então essa semana, lá nas minhas redes sociais, vai sair um conteúdo de curiosidades bizarras dedicado exclusivamente a Cailleach, contando toda a história dessa anciã de pele azul, ligada ao inverno, às montanhas e às antigas lendas da Irlanda. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre essa bruxona ancestral, já aproveita e me segue nas outras redes sociais, porque esse conteúdo vai sair por lá. E por aqui também eu vou lançar nos shorts daqui. Mas voltando para Rocco, a Cailleach não é a única referência do folclore irlandês que aparece aqui dentro do filme. Na verdade, quanto mais você pesquisa sobre a mitologia da Irlanda, mais você percebe que o Damon McCarthy colocou muito mais ali do que apresenta numa primeira assistida. Segundo a tradição irlandesa, existia um povo chamado Tuatha Dé Danann, considerados por muitos os antigos deuses da Irlanda. Só que quando os milesianos chegaram à ilha, o povo que representa a chegada da cultura celta gaélica e que seria ancestral aos irlandeses modernos, esses deuses acabaram sendo derrotados. E segundo a lenda, eles não desapareceram. Eles simplesmente passaram a viver no subterrâneo. Com o passar dos séculos, essas divindades foram diminuindo ali dentro do imaginário popular, até serem conhecidas como Aes-Shi, o chamado povo das colinas. Aquilo que nós aqui costumamos traduzir como fadas. E aqui uma curiosidade muito legal. A bruxa de Rocco, ela fala em irlandês, Gaeilgeach, e não em uma língua inventada para o filme. Isso foi percebido logo nas primeiras exibições pelos espectadores irlandeses, embora essa informação ainda não tenha sido divulgada em entrevistas ou no material de divulgação do longa. E isso reforça ainda mais a ideia de que o Damon realmente queria que aquela criatura estivesse profundamente ligada ao folclore da Irlanda. E eu sei exatamente o que muitos de vocês devem estar pensando agora. Mas Camis, ela não é uma fada, ela é uma bruxa. Pois é, só que no folclore irlandês, as fadas não têm absolutamente nada a ver com aquela imagem de criaturinhas fofinhas, pequenininhas com asas brilhantes que a Disney ajudou a popularizar. Muito pelo contrário. As fadas na tradição gaélica enganam pessoas, sequestram crianças, enlouquecem viajantes, provocam mortes e aterrorizam os seres humanos o tempo inteiro. Emílio, ai, Emílio. Só um minuto. Por quê? Olha ali, pessoal. Não sei, achei na minha cabeça. E um ótimo exemplo dessas fadas do folclore gaélico são justamente as Banshee, aquela figura feminina que anuncia a morte através do seu grito completamente assustador. Tecnicamente, a Banshee também é uma fada. Seu nome originalmente é Banshee, o que significa literalmente mulher das colinas. Então não seria nenhum absurdo imaginar que a bruxa de Rocco possa ter uma origem semelhante, ligada justamente Emílio! Possa ter uma origem semelhante, ligada justamente a esse antigo povo sobrenatural que habitaria as colinas ali na Irlanda. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui dentro do filme é justamente a árvore onde o Owen joga as cinzas dos pais dele, aquela sequoia gigantesca. Porque, espera um pouquinho aí, o que uma sequoia, uma árvore nativa da Califórnia e do Oregon, está fazendo no meio de uma floresta irlandesa? E essa resposta existe, e tem muito mais a ver com o filme do que a gente imagina. Durante o século XIX, muitos irlandeses imigraram para os Estados Unidos justamente para trabalhar na construção de ferrovias. Alguns deles voltaram justamente trazendo mudas e sementes de sequoias.
e por isso existem pequenos bosques dessa espécie espalhadas pelo país até hoje. Só que dentro de Hokum, essa árvore parece ter um significado muito maior. A interpretação mais aceita é que aquele terreno originalmente pertencia à floresta da própria Cailleach. Depois que a mata foi derrubada justamente para construir o hotel e uma árvore estrangeira passou a ocupar aquele espaço, a antiga habitante daquele bosque teria sido obrigada a abandonar o seu território e se esconder. E sinceramente, talvez seja justamente por isso que ela sente tanto ódio de turistas, viajantes e pessoas que não pertencem à área dela. Porque eu, pelo menos, não consigo pensar em outro motivo para ela direcionar tanta raiva especificamente para eles. Outra característica muito marcante da bruxa são aquelas enormes correntes que ela arrasta consigo ali dentro do filme. E isso também não parece ter sido escolhido por acaso, não. As correntes aparecem diversas vezes dentro do folclore irlandês. O primeiro exemplo é o Dúlacan, o famoso cavaleiro sem cabeça, o responsável por conduzir os recém-mortos. Em algumas versões da lenda, ele cavalga acompanhado de correntes sendo arrastadas pelo seu cavalo, produzindo um barulho aterrorizante antes da sua chegada. Já outro personagem muito conhecido é o Pulka, uma criatura metamórfica capaz de assumir diversas formas, principalmente a de um cavalo preto. E quando ele aparece dessa maneira, ele também costuma ser representado com correntes penduradas ao longo do seu corpo de cavalo. Mas outra coisa muito interessante aqui em Hokum é que diversos elementos dentro desse filme lembram bastante o Samhain, ou o Samhain, o antigo festival gaélico da colheita, que séculos depois ficou conhecido como o Halloween, que inclusive tem um conteúdo lá nas minhas redes, especialmente sobre o Halloween e a sua origem. Vai lá ver que tá bem legal. Inclusive o próprio Polka é uma criatura tradicionalmente associada ao Samhain, inclusive a Cailleach também. Só que o Damon, ele não enfatiza muito essa ligação ali dentro do filme, mas mesmo assim ele não deixa de retratar um pouco da festa de Halloween ali dentro de Hokum. E antes de continuar falando pra vocês aqui sobre o folclore, eu preciso comentar com vocês uma coisa que provavelmente algumas pessoas notaram ali dentro do filme. Hokum parece em diversos momentos fazer pequenas homenagens para o Iluminado. Pensa aqui comigo. Temos um escritor psicologicamente abalado, isolado dentro de um hotel no meio do nada, um quarto que ninguém deveria abrir, até mesmo o incêndio no hotel Bilberry Woods pode ser interpretado como uma referência ao final de Iluminado. E assim, o Damon McCarthy, ele nunca confirmou exatamente essas inspirações, mas é muito semelhante, né, gente? E é muito divertido você perceber isso daí ali dentro do filme. Mas agora nós vamos retornar ao folclore justamente porque os animais que aparecem ali dentro de Hokum parecem justamente terem sido escolhidos a dedo. Praticamente nenhum animal que aparece por ali é por acaso. Começando pelos coelhos ou pelas lebres. Dentro de diversas tradições europeias, eles simbolizam a fertilidade, o nascimento e até mesmo o renascimento. Então colocar justamente a personagem Fiona utilizando essa fantasia ali dentro do filme acaba dando um significado ainda maior para essa imagem. Mas existe um outro detalhe. Desde a Idade Média, coelhos e principalmente lebres são frequentemente associados às bruxas, como eu falei pra vocês lá dentro do meu vídeo sobre a bruxa. Essa ligação aparece em vários contos populares ali dentro da Europa e também no folclore da Nova Inglaterra, mas ela também existe dentro das tradições irlandesas. E que, aliás, tem uma diferença bem interessante. A lebre é considerada um animal nativo da Irlanda, enquanto os coelhos foram introduzidos posteriormente à ilha. E talvez por isso a lebre tenha um peso significativo ainda maior ali dentro do filme. Já as cabras que aparecem ali dentro do estacionamento do hotel, e até mesmo o Jack, que é um apresentador macabro de um programa infantil que aparece ali dentro de uma TV, que na verdade não é um coelho, tá, gente? Ele é um jumento. As orelhas, na hora que você percebe que ele é um jumento, você vai ver que as orelhas não são de coelhos. Esses dois animais, a cabra e o jumento, também possuem funções muito específicas dentro do folclore europeu. Esses animais aparecem frequentemente como familiares ou servos de bruxas em diversas tradições folclóricas. Ou seja, eles não estão ali só para criar um clima estranho. Eles fazem parte de todo esse universo simbólico ligado à feitiçaria. E até mesmo aquela garrafa de leite do Jerry possui uma referência muito interessante. Na Irlanda Antiga e em boa parte da Europa Ocidental, a produção de leite era essencial para a sobrevivência das famílias. Então, quando o leite estragava ou os animais simplesmente paravam de produzir, muitas vezes a culpa recaía justamente sobre as bruxas. Existe a crença de que elas assumiam a forma de lebres e iam durante a noite sugar todo o leite das vacas até a última gota. Então até esse simples detalhe do leite acaba dialogando diretamente com as antigas superstições irlandesas. E já que nós estamos falando aqui do Jerry, existe uma outra referência folclórica
folclórica escondida nele que eu achei muito interessante. Além de beber aquele leite contaminado, o Jerry acaba representando um personagem bastante conhecido ali dentro das tradições celtas, o chamado Homem Selvagem da Floresta. É um arquétipo muito comum dentro do folclore deles. E normalmente trata-se de alguém que abandona completamente a civilização, vai viver isolado dentro da natureza e justamente por esse isolamento ele acaba adquirindo uma espécie de visão profética. Talvez o exemplo mais famoso desse arquétipo seja o Merlin, mas ele está longe de ser o único. Também existem figuras como o galês Murden, o escocês Leo Logan e o irlandês Sweeney, o louco. Todos compartilham a mesma ideia de alguém que rompe com a sociedade e passa a enxergar as coisas que outras pessoas não conseguem. Isso se encaixa muito bem com o papel que o Jerry desempenha ali dentro do filme. Mas existe um personagem dentro de Hawkon que eu ainda não falei. O Bill Barry Woods, que aparece ali dentro de Hawkon, não existe de verdade. Os interiores foram construídos principalmente dentro dos West Cork Film Studios, em cenários criados especificamente para o filme. Já algumas cenas externas foram gravadas em Lizard, localizada no condado de West Cork. Inclusive foi ali que boa parte do elenco de Hawkon ficou hospedado durante as filmagens. Mas felizmente ninguém da equipe relatou nenhuma assombração e nenhuma visagem de bruxa, etc. Mas existe um lugar que pode ter sido inspiração para o hotel Bill Barry Woods. Castelo de Ballygally, localizado na Irlanda do Norte. Hoje, ele funciona justamente como um hotel e carrega uma das histórias de fantasmas mais conhecidas da Irlanda. Segundo a lenda, o castelo foi construído em 1925 pelo Lord James Shaw, quando sua esposa, Lady Isabella Shaw, deu à luz a uma menina ao invés do tão esperado herdeiro homem. Ela foi trancada em um pequeno quarto lá no alto da torre, sem comida, enquanto ouvia sem poder fazer nada o choro da própria filha ecoando pelo castelo. Tentando escapar daquela prisão, a Isabela acabou pulando da janela do castelo e não sobreviveu à queda. Desde então, seu fantasma vagaria pelos corredores do castelo de Ballygally, batendo de porta em porta procurando pela filha dela. E sinceramente é muito difícil não enxergar um paralelo com Hawkon aqui, né? Porque aqui nós também temos um homem poderoso mantendo uma mulher presa dentro de um dos quartos luxuosos de um hotel, após um conflito envolvendo alguém que ele não queria aceitar dentro da família. Talvez seja coincidência, talvez não. Mas nem tudo ali em Hawkon tem um pezinho na realidade. E uma delas é aquele livro do folclore irlandês. Muita gente saiu da sala de cinema procurando por esse livro, mas ele não existe, gente. Foi criado exclusivamente para a narrativa do filme. E eu entendo a função dele ali dentro da história, porque facilita muito a exposição de várias informações para o espectador. Mas olha, como alguém que gosta de pesquisar folclore, ele me incomoda um pouquinho. E algumas coisas que aparecem ali dentro do livro não pertencem ao folclore irlandês. O melhor exemplo disso são justamente os círculos de giz. Visualmente eles funcionam muito bem e criam toda aquela tensão dentro do filme. Todo mundo associa imediatamente o giz, símbolos e círculos à ideia de magia e proteção. Só que pesquisando especificamente o folclore irlandês, eu não encontrei nenhuma tradição que usasse os círculos de giz para afastar espíritos ou criaturas sobrenaturais. Justamente porque isso não faz parte da mitologia irlandesa. É verdade que existe uma tradição católica de escrever inscrições com giz nas portas durante a Epifania. Existem círculos de pedra espalhados pela Irlanda, existem pilares antigos com inscrições em Ogham, o antigo alfabeto irlandês. Mas círculos mágicos desenhados com giz para impedir que uma criatura atravesse, isso parece muito mais uma mistura de elementos da bruxaria moderna do que propriamente o folclore gaélico. E faz sentido, porque dentro de muitas tradições contemporâneas da bruxaria, o círculo mágico é praticamente um fundamento. Ele serve para criar um espaço sagrado, estabelecer limites energéticos, concentrar intenções e proteger quem está realizando o ritual. Algumas bruxas traçam esse círculo para absolutamente todos os trabalhos. Outras utilizam apenas em rituais mais complexos, em comunicação com os espíritos ou até mesmo em práticas de adivinhações. Então a ideia de um círculo de giz faz sentido dentro da bruxaria moderna, só não dentro da tradição folclórica específica que o filme parece querer representar. Mas sinceramente, gente, é uma licença artística tão pequena que não atrapalha em absolutamente nada a sua experiência. Agora, existe uma coisa que eu simplesmente adoro dentro dos filmes do Damien McCarthy. Ele parece estar construindo um universo compartilhado sem nunca dizer isso explicitamente. Lembra
Lembra quando eu falei pra vocês lá no início desse vídeo que alguns objetos aparecem de forma repetida dentro dos filmes dele? Isso continua acontecendo aqui em Rock'em. O coelho que aparece lá em Caveat volta a aparecer em Oddity, lá na loja da irmã cega, e depois reaparece novamente aqui em Rock'em. A famosa campainha assombrada lá de Oddity também dá as caras aqui em Rock'em. São pequenas conexões espalhadas pelos filmes que dão uma sensação muito gostosa de que todas as histórias pertencem ao mesmo universo. Não é algo explicado, não é um grande crossover, é quase como se fosse um pequeno presente escondido para quem acompanha o trabalho do diretor. E pesquisando sobre o filme, eu acabei encontrando uma entrevista bem interessante do Damien McCarthy para a revista Script. Logo no começo, ele comenta sobre uma palavra muito importante na cultura irlandesa, Sean-Ach, que essa palavra estranha que eu acabei de falar aqui para vocês são justamente as antigas histórias e lendas tradicionais irlandesas. E faz muito sentido isso aparecer na entrevista, porque praticamente todos os filmes do Damien utilizam lugares extremamente marcantes, casas decadentes em ilhas isoladas, mansões afastadas, hospitais psiquiátricos, hotéis assombrados, sempre misturando elementos sobrenaturais com traumas psicológicos. Aliás, em Oddity, além das lendas irlandesas que ele coloca ali dentro do filme, ele também traz um golem, que vem da tradição judaica. Ou seja, ele realmente gosta de retratar diversas mitologias ali dentro do cinema. E quando perguntaram pra ele na entrevista qual é o personagem do folclore irlandês favorito dele, ele respondeu sem pensar: o Poca. Segundo ele sempre adorou essa criatura desde criança. A ideia de um ser capaz de mudar de forma e simplesmente aparecer para interagir com viajantes sempre foi um dos seus contos favoritos. Outra pergunta dentro da entrevista que eu achei muito legal é sobre aqueles objetos que eu acabei de falar pra vocês que aparecem de forma repetida dentro dos filmes dele. Perguntaram pra ele qual era o objeto favorito dele. E ele respondeu que era justamente a campainha lá de Oddity. Segundo Damien, ele comprou aquela campainha em um antigo mercado na Espanha, há muitos anos atrás. O que chamou a atenção dele foi justamente o botão de marfim e o desenho todo feito em latão. Na mesma hora que ele comprou essa campainha, gente, ele pensou: isso aqui vai aparecer em algum filme meu. E realmente apareceu, até mais de uma vez. E hoje em dia ele diz que praticamente tem uma coleção de objetos antigos dentro da casa dele, que ele acaba colocando ali dentro dos filmes dele. Perguntaram também por que os contos populares costumam ser tão assustadores. E a resposta dele foi maravilhosa. Ele disse que o medo existe porque sempre fica aquela dúvida: e se isso realmente aconteceu? Toda história antiga levanta essa pergunta, ele disse. Ela nasceu de onde? Quem viveu aquilo? Existe alguma verdade escondida ali? Ou foi tudo inventado? E é justamente por conta dessa dúvida que o Damien acha que o folclore permanece tão fascinante. Também perguntaram o significado de Rock'em, e ele explicou que a palavra significa literalmente algo como absurdo, algo que você não deveria acreditar, e ele achou que combinava perfeitamente com o protagonista. E também admitiu que simplesmente gostou muito da sonoridade. Rock'em. Quando perguntaram pra ele como é que o filme Rock'em surgiu, ele explicou que enquanto ele finalizava Caveat, já escrevia rascunhos de Rock'em. E depois ele começou a desenvolver Oddity, que foi um dos primeiros filmes dele que receberam realmente um orçamento legal, uma estrutura melhor, pessoas trabalhando ali junto com ele. E foi justamente através de Oddity que o Adam Scott conheceu o Damien. O Adam assistiu Oddity, gostou muito do filme e procurou o Damien pra saber quais eram os futuros projetos do diretor, pra saber se ele poderia trabalhar junto com o diretor. E coincidentemente, era Rock'em que estava ali pronto para ser feito. O Damien contou que ele nunca escreve um papel pensando exatamente num ator para interpretar aquele personagem. Mas ele falou que depois que ele assistiu Severance, ele passou a imaginar o Adam Scott interpretando o Om. Segundo ele, aquele personagem introspectivo, atormentado e silencioso que o Adam faz em Severance é exatamente o tipo de energia que ele queria para o Om, aqui em Rock'em. E felizmente tudo acabou dando certo. E por fim, a última pergunta que eu separei aqui pra vocês dessa entrevista é uma curiosidade sobre o nome do protagonista de Rock'em. Perguntaram pra ele por que o protagonista se chama On Bauman. E o Damien respondeu que antes dele trabalhar com cinema, ele era eletricista. E Ohm é justamente uma unidade usada para medir resistência elétrica. E ele achou que fazia sentido, porque o protagonista dele é alguém extremamente resistente emocionalmente e tá tentando o tempo inteiro ali dentro do filme suportar tudo que tá acontecendo ao redor dele. E, ao mesmo tempo, acabou
acabou sendo uma pequena homenagem para o seu antigo trabalho. E bom, essas foram as curiosidades que eu separei aqui pra vocês sobre Rockun. Eu espero que vocês tenham gostado. E o que eu tenho a dizer sobre Rockun é que quando assisti o filme pela primeira vez, eu cometi um erro. Eu acabei escrevendo em uma das minhas redes sociais que o folclore parecia estar apenas na visão periférica do filme, que ele existia, mas não era exatamente o centro da história. E inclusive eu falei que eu iria estudar melhor aquelas referências para trazer pra vocês aqui no canal. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Uma das coisas que mais me dá prazer produzindo conteúdo é justamente descobrir que eu estava errada. Porque estudar uma obra é isso. Às vezes você pesquisa e percebe que o filme não tinha aquela profundidade que parecia. E aí, minha gente, a decepção vem. Mas em outras ocasiões, que acontecem justamente o contrário, você começa a puxar aquele fio e então descobre que tem uma tapeçaria inteira escondida ali. E foi exatamente isso que aconteceu com Rockun. E hoje eu posso falar aqui tranquilamente pra vocês que eu falei uma grande bobagem lá nas minhas redes sociais. Porque o Rockun não coloca o folclore numa visão periférica da narrativa. O folclore é a narrativa. Ele não tá ali como uma decoração, como uma curiosidade. Ele é a própria lã com a qual o Damon McCarthy tece toda a história. E quando você começa a enxergar todas essas camadas, percebe que praticamente tudo conversa entre si. A Carliac, as benches, os AS Sheet, as correntes, os animais, os castelos assombrados, a bruxa falando em irlandês, tudo faz parte do mesmo tecido narrativo. E sinceramente eu tenho certeza que o Damon conhece o folclore do país dele de maneira infinitamente maior do que eu possa pesquisar aqui e falar pra vocês. Mas só esse mergulho já foi o suficiente para me mostrar o quanto eu havia interpretado o filme de maneira superficial da primeira vez que eu assisti ele. Rockun é sem dúvidas um horror folclórico. E um horror folclórico que ao mesmo tempo em que fala sobre criaturas antigas, lendas e maldições, também fala sobre a culpa, luto, trauma e autossabotagem. Sobre um homem que precisa atravessar os próprios fantasmas para finalmente compreender a si mesmo. Eu adorei esse filme. Dou facilmente de 8 a 9 pra ele. E continuo achando que o Damon McCarthy é um dos diretores mais interessantes do horror contemporâneo. São apenas 3 longas até agora. E todos carregam uma identidade muito própria. Você percebe que existe uma assinatura ali. Um jeito muito particular de escrever, construir tensão e contar histórias. E tem uma coisa que eu gosto muito dentro da filmografia dele, além dos objetos que se repetem. Por mais que seus filmes sempre estejam cercados por bruxas, fantasmas, lendas, monstros ou criaturas sobrenaturais, o verdadeiro monstro quase nunca é sobrenatural. No fim das contas, quem realmente destrói vidas costuma ser alguém de carne, pele e osso. E talvez seja justamente por isso que essas histórias assustem tanto. Porque independentemente do que cada um acredita, seja Deus, espíritos, santos, entidades, magia ou absolutamente nada, existe uma verdade que parece atravessar todas essas histórias. Nós passamos a vida tentando nos proteger do sobrenatural, quando muitas vezes aquilo que realmente machuca nasce da crueldade humana. E talvez seja por isso que o horror continue funcionando tão bem, né? Porque o verdadeiro medo nunca foi uma bruxa escondida dentro da floresta. O verdadeiro medo sempre foi descobrir do que uma pessoa comum é capaz. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram de Rockun? Acharam que o título faz jus ao filme? Ou depois de conhecer todas essas referências, ele parece muito menos absurdo do que parece no começo? E principalmente, depois desse filme aqui, vocês vão começar a andar com um pedaço de giz no bolso? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo e percebeu todo o trabalho que existe por trás, me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se não for pedir demais, por favor, compartilhe esse vídeo aqui com aquela sua amiga ou amigo que gostam muito do horror folclórico. Essa semana a gente ainda vai ter muito mais da Irlanda por aqui. Vai ter curiosidades bizarras sobre a Cailleach, além de conteúdos de bandas que se inspiraram no folclore irlandês e bruxas, lá nas minhas redes sociais. Então, se você curte esse universo da magia, bruxas e folclore irlandês, dá uma passadinha por lá. E se você gostar do conteúdo, quem sabe até você me segue. Se você quiser, é claro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre Rockun. Obrigada por vir me ver, até o próximo vídeo.